Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar de neurociência e arte. Mas enfim, antes de mais nada, eu queria falar um pouco mais de mim, explicar um pouco o meu trabalho para poder fazer uma pequena intro, né, do que vai ser esse vídeo, que na verdade eu vou falar sobre como a neurociência pode ajudar na sua carreira artística. Então, meu nome é Mariana Verzaro, eu sou formada em moda, fiz pós-graduação em musicoterapia, mestrado em neurociência e atualmente estou finalizando o doutorado em neurociência. E trabalho até hoje bastante com evento, e eu acho que uma parte legal de tudo isso é que eu já trabalhei em tudo que você pode imaginar que pode acontecer dentro de um evento. Eu já trabalhei, então já fui caixa, já trabalhei em portaria, já trabalhei como hostess, já trabalhei no bar, já trabalhei com produção, já trabalhei organizando o evento, já tive uma discoteca, já fui DJ, sou DJ ainda, né? A gente nunca deixa de ser DJ. Já trabalhei como empresária de artistas, enfim. Então, eu acho que essa pluralidade, né, de funções dentro dessa área ajudam muito a entender um pouco como é o mercado e como funciona um pouco essa questão de um artista, né, se destacar dentro desse mercado. Claro que meu foco aqui é o mercado musical, que é onde eu tenho um domínio maior, mas esse vídeo é para qualquer artista de qualquer área dentro da arte, tá? Então, bom, dito isso, vamos começar com a nossa história. Eu acho que o legal eu decidi dividir esse vídeo em três partes, que eu tô chamando dos 3 P's, que seria produção, personificação e promoção. Então vamos lá, o que eu quero dizer com tudo isso? Eu acho que o primeiro passo, obviamente, para um artista em qualquer área, né, para um artista se destacar, seria a produção dele, né? Então aqui, como eu falei antes, eu vou estar focada mais na parte de produção musical. Quando um artista, o que leva, né? Não vou dizer o que leva um artista a produzir, porque, claro, uma vez que você decide ser artista e você quer ser músico, ou enfim, um artista plástico, você tem realmente uma grande motivação, muitas vezes tem um talento e muitas vezes estudou para isso, às vezes não, às vezes é uma coisa às vezes uma coisa acontece primeiro e a outra e vem outra depois, mas geralmente é algo que, né, putz, eu tenho um talento, eu vejo que eu tenho uma vocação, é algo que eu quero muito e o que eu posso fazer para isso. Então, claro, quando a gente fala sobre produção, eu não posso deixar de falar sobre a criatividade, né? E a criatividade é algo que está sendo estudada pela neurociência, é ainda algo que tem não muitos estudos. Tem um neurocientista muito legal que eu gosto bastante, que chama Ben Lotto, que ele tem um livro incrível sobre criatividade, ele fala bastante sobre isso, ele tem um laboratório de criatividade, ele estuda bastante, digamos, este fenômeno. E ele tem umas teorias muito interessantes sobre o assunto que eu vou falar por aqui. Mas tem alguns outros estudos que sugerem o quê? Quando um artista ele está realizando, né, tocando uma música, ou produzindo, ou criando, né, esses estudos foram feitos com músicos de jazz, que eles improvisam bastante, né, então aí você consegue ver bastante o que está acontecendo ali. A parte do cérebro, que seria a parte mais racional, que é o córtex pré-frontal, digamos que ela dá uma desligada neste momento. E o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que quando você está naquele ápice de criatividade,
você tá agindo mais pelo seu instinto e pela sua emoção, que digamos que são áreas mais até inconscientes, né, do que a parte mais racional, em que você tá lá sendo mais pragmático, pensando, eu vou fazer isso aqui. Então a grande questão aqui é que para uma produção ficar legal, uma produção artística ficar legal, é necessário que ela tenha criatividade. Claro, a criatividade não é só uma coisa que vem do além quando eu não estou pensando, não é assim. Claro que existem situações, existem momentos na, na tua arte criativa em que você vai realmente se perder, digamos assim. Mas claro, na minha formação de moda, eu posso dizer que quando você quando você está criando algo, você tem que pensar num tema e você tem que pesquisar, você tem que estudar. Então, assim, criatividade não é só, eu não, né, vai vir do nada, não. Você também ter uma temática, você também estudar, você ir atrás, né? Então, quais são os artistas que eu admiro? Ou de repente artistas que eu não admiro, vou olhar o trabalho deles para ver que será que isso pode acrescentar algo no meu trabalho. Então a pesquisa é muito importante na parte de produção, de trabalhar a sua arte. Né? A pesquisa, o estudo, dedicação. Mas também é necessário bastante uma questão muito legal que o Ben Lotto fala bastante, teoriza bastante sobre o tema, que é você sair daquela tua zona de conforto, que para você ser criativo, você precisa trabalhar com incerteza, né? A incerteza que vai te trazer ideias, você sair daquilo que você sempre faz para você ter uma ideia nova. Mas muitas vezes na produção também a gente tem essa questão de que, tipo, aquele arroz e feijão que eu sempre fiz funciona. Então tem que saber. E isso é o legal da produção, do artista que é realmente bom. Ele sabe equilibrar o que é o arroz e feijão dele que funciona com algo novo que eu vou colocar aqui no meu trabalho que vai se destacar. E essa é toda a chave do negócio, né? Então você tem que saber sair um pouco daquilo da tua zona de conforto, mas também não sair demais. Você tem que ter um certo equilíbrio. Então é isso. Agora nós vamos na personalização, segundo P. Essa parte é uma parte que eu gosto bastante, né? Que eu chamo que é a identidade, a criação do branding, de uma marca, né? Então a gente tem que pensar que um artista, ele é o produto. Né? Então, claro, ele tem a produção dele, que é o produto dele, mas ele também, ele não é separado, ele é um produto junto com essa produção dele. Então, essas duas coisas, elas precisam estar alinhadas. Quando a gente pensa num artista, a gente tem que pensar qual é a identidade desse artista. Então, isso é algo que todo artista tem que pensar. Então, eu gosto de fazer muito pegar umas referências mesmo para criar. Eu gosto muito de criar um personagem, né? E eu acho que aí tudo vai depender do estilo que a pessoa toca ou trabalha, estilo artístico, estilo musical, ou enfim, outros artistas que essa pessoa admira ou se inspira, o público-alvo que ela quer atingir, isso também é muito importante. Mas é uma parte que vai um pouco mais já mais para a área de promoção e não na personalização, né? Mas é muito importante ela ter isso bem redondinho. E isso já é um pouco mais pragmático, né? Um pouco diferente da produção, que sim, claro, ela tem estudo, dedicação, mas ela tem aquela coisa do, eu preciso sair da minha zona de conforto, eu preciso trabalhar na incerteza. A personalização, ela tem que ter mais, não vou dizer certezas, mas ela tem que estar mais arredondada para ela funcionar. Porque mesmo quando ela está super arredondada, isso não quer dizer que vai dar certo. E aí tem toda uma questão de identidade visual, que é muito importante, hoje em dia às vezes mais importante do que a produção artística, né? Então tem que ter um visual legal, tem que ter rede social legal, tem que ter uma página de contato legal, isso tem que ser alimentado continuamente.
Não só isso, tem que ter fotos, tem que ter vídeos, tem que ter videoclipe, tem que ter burburinho burburinho é ótimo, mas assim, reportagem, tem que estar na mídia. Então tudo isso é um trabalho muito árduo, tem empresas que fazem isso e tem profissionais que fazem isso também, mas no começo geralmente é o próprio artista que acaba tendo que fazer. E isso é algo que às vezes muito o artista peca, porque é muito difícil mesmo você fazer tudo sozinho, né? E às vezes você não tem um conhecimento do que é mais legal, do que não é. Puta, que roupa eu ponho naquela foto, sabe? Mas é isso. E isso também precisa de fazer uma pesquisa árdua de todas as referências que tem a ver com aquele teu trabalho, né? Eu não posso colocar, sei lá, por exemplo, vamos pôr assim, eu faço um som, eu toco música clássica e aí na minha foto eu coloco um chapéu de boiadeiro. Tá, pode até funcionar, mas meio difícil funcionar, não orna, são coisas que não ornam. Então tem que ter uma identidade, tudo tem que se conversar. Então, é muito importante essa identidade artística. E às vezes não. Deveria ser criada uma persona. É legal criar uma persona. Não que não vá ser você, mas é diferente. Sim, tem que ser diferente. Isso tem que ser separado, né? O pessoal é o pessoal, né? Mas o profissional é o profissional. Então é muito importante criar essa identidade e que essa identidade seja de acordo com toda a parte da produção mesmo, porque ela tem que ter a ver, ela tem que ter a ver com o que você é, ela tem que ter a ver com o que você produz, ela tem que ter, né, a ver com aquele nicho de mercado que você está procurando. Então, isso é uma parte muito, muito, muito importante. Hoje, mais ainda, porque a gente está aí bombardeado na rede social, então é mais importante ainda. Ter uma página nas redes todas essas, infelizmente, são várias, né? Então, tem que estar em todas de alguma forma. E, enfim. E aí vamos ao terceiro P, promoção. Essa é uma parte que eu acho também bem legal. Já trabalhei como empresária, booker, enfim, por bastante tempo e faço curadoria artística, então é algo que eu gosto muito de fazer. Quando a gente pensa numa promoção, né? Às vezes a gente acha que, nossa, é muito trabalho e tal. É bastante trabalho. Alguns artistas fazem algo que eu acho muito interessante. Quando eles não querem trabalhar com um manager ou com um booker ou com um empresário, eles criam outra persona, que é o suposto empresário, que é a pessoa que vai negociar. É muito importante isso, talvez não o artista que está bem no início de carreira, mas o artista que já está né, que já tá num outro patamar e tal, é importante ele não ser a pessoa que vai negociar, porque tem muito essa coisa do artista ser amigo do cliente, né? Ser parceiro do cliente. Isso às vezes pode ser complicado na hora de negociar, porque o cara não quer pagar, o cara é teu amigo, ele vai falar, isso vai ficar sem graça. Então é legal você ter um intermediário. Mas vamos falar de início de carreira. É muito importante, tem um cientista bem legal que fala sobre assuntos, sobre esses algoritmos e como que, né, o que acontece para um artista ter sucesso numa carreira. Não basta só você ter essa questão das redes sociais e tudo isso. Por isso que eu falo, são os 3 P's, tá? Não dá para você ter só um, você tem que ter os 3. É muito importante ter, sim, uma identidade bem forte, já estabelecida nas redes sociais, ter um trabalho que está amarrado ali com essa identidade, muito, muito, muito importante. Mas não adianta nada você ter tudo isso, sendo que você não tem os contatos certos. O que são os contatos certos? E isso também precisa de uma pesquisa. Tem, obviamente, pessoas que trabalham com isso, empresários e bookers e managers que são super bons, inclusive
os que trabalham com os artistas, com os maiores artistas que estão aí no mercado. É difícil chegar até eles, mas a grande questão é você entender, primeiro passo, entender o seu nicho de mercado. Você precisa olhar quem é o seu público. Quem é aquela pessoa que vai comprar o meu produto, que é a minha arte. Quem vai comprar a minha arte? Esse é o primeiro passo. Entender quem que é o seu público. Porque a partir daí, é necessário fazer uma pesquisa de quais os lugares que eu tenho que ir, quem são as pessoas que eu tenho que falar, quem eu devo mandar o meu trabalho ou não, como que eu faço isso. Porque geralmente esse nicho que você vai trabalhar não são muitas pessoas com quem você tem que fazer amizade, com que você tem que ir atrás e tal. E, cara, isso não adianta só se mandar um e-mail e tal. É necessário um trabalho, às vezes, árduo. É necessário você ir nos lugares, você fazer contato. Isso é muito importante. Talvez o mais importante de tudo isso que eu falei, né? Claro, se ele está arredondado com os outros dois P's, muito mais fácil. Se você tem uma boa produção artística, você tem um bom trabalho, você tem uma boa identidade, e aí você faz contato e conhece a pessoa ou o lugar certo para você expor o seu trabalho, puta, aí você, cara, sua chance aumenta muito de fazer sucesso. Não quer dizer que você vai também. É essa que é a questão, porque tem uma questão de loteria aí que às vezes é bem complexo. E no que se diz de ciência, né? E a ciência, quando ela analisa esse algoritmo, ela realmente entende que é preciso ter essa rede de contatos forte dentro do meio se você quiser ser alguém. Não adianta você ter tudo isso aqui e não ter isso aqui. É necessário ter essa rede. E essa rede ela pode ser feita de várias formas. Você pode conhecer um amigo do amigo, ir lá. Você pode ir nos lugares. Você pode começar a frequentar, enfim, sei lá, mostras e exposições e mil e uma coisas, mas a ideia é você fazer parte dessa rede, né? A gente tem o costume de chamar de panelinhas. Infelizmente é assim que funciona, né? E claro, o ideal é você ter de repente, você conseguir fazer o contato com um manager, um empresário que faça parte desse nicho e que vai ali te vender, porque se você conseguir fazer o contato com a pessoa certa, você tá feito, você vai tocar em todos os lugares. E isso, tocar ou expor o seu trabalho. E isso é muito legal. Agora, se você não tem essa pessoa para fazer por você, você pode, como eu disse antes, criar essa pessoa. Ela pode ser uma pessoa virtual, enfim. Você pode até falar pelo WhatsApp um número, né, diferente e tal, para ser essa pessoa. E ir atrás, ligar, enfim. Você pode criar essa pessoa porque é mais fácil para negociar. E quando a gente fala de negociação, a gente pode entrar aqui um pouquinho, a neurociência fala um pouco sobre comunicação, sobre linguagem, mas tem coisas muito interessantes não vou nem falar pesquisadores, de comunicadores, né, que falam que numa negociação é muito importante você não só impor coisas, mas ouvir também, né? E perguntar e você tentar estar o mais próximo possível daquela pessoa, como se criar um vínculo mesmo. Então, numa negociação, às vezes é melhor a gente muito mais ouvir do que a gente falar, né? Então, isso é uma dica muito legal e que me ajudou muito nas minhas negociações todas, assim, sempre ouvir mais, fazer mais perguntas e estar mais interessada na vida mesmo da pessoa, de como que é o trabalho e tal, mas não só isso. É muito importante também, e eu vejo, pelo menos na área em que eu trabalhava, que isso peca demais, que é o famoso, a gente chama de pós-venda, né? O pós-venda você não é só quando você toca lá e tal, mas é depois você entrar em contato naquele lugar. Se a pessoa faz um outro evento, mesmo que você não esteja, você ligar, oi, e aí, como é que foi o evento? Isso é muito importante, isso vale bastante.
Mas eu acho que basicamente é isso. Vou deixar algumas referências aqui na descrição do vídeo, alguns outros vídeos legais para vocês verem. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, também vou deixar meu e-mail aqui abaixo. Espero que esse vídeo ajude muito vocês a darem uma alavancada na sua carreira. E quiser contar a sua experiência aqui, por favor, conte. E agradeço demais. Siga meu canal, dê like. E é isso, pessoal. Beijo e até a próxima. Tchau!